Saudações pessoal, antes de começar o vídeo não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não ficarem a par de todos os lançamentos que eu fizer aqui no canal e para ajudar no engajamento e na divulgação. Não se esqueçam também de dar uma olhada logo aqui abaixo no botão para se tornarem membros do canal e considerem fazer parte do nosso clube para auxiliar na minha produção de vídeos e finalmente não se esqueçam de dar uma olhada na descrição nos links da Amazon, porque comprando através deles vocês também estarão auxiliando no meu trabalho diariamente. Agora, sem mais delongas, apreciem o vídeo. Nos tempos ancestrais, após findada a longa noite, o evento definidor da sobrevivência da humanidade e dos Filhos da Floresta, a Última Aliança ergueu um poderoso bastião de gelo, sob a orientação de Brandon, o construtor, o fundador da Casa Stark, para impedir que tal ameaça voltasse a se abater por sobre as terras civilizadas, e foi nesse modo que a muralha passou a existir. No entanto, Brandon e os filhos sabiam muito bem que uma muralha só era tão forte quanto seus defensores, e que a mera existência da fortificação ali não seria suficiente para deter o Exército da Morte caso ele retornasse, de modo que uma nova ordem militar foi fundada com a função de manter uma vigília eterna por sobre o Muro de Gelo, atenta ao possível retorno do inimigo da Alvorada. A Patrulha da Noite acabara de nascer. Dessa forma, sua sagrada missão sempre fora, desde o princípio, a defesa da raça humana e das raças antigas contra o inimigo ancestral, mas de algum modo, anos mais tarde, quando a chamada Era dos Heróis já se projetava, a patrulha parece ter se esquecido de seu propósito original, ou, ao menos, um homem dentro dela parecia ter se esquecido. Ninguém sabe de onde ele veio, quem foram seus pais, qual foi sua casa ou sequer qual era seu nome, mas disse que ele foi o 13º Senhor Comandante da Ordem, um homem de grande valor em batalha que, segundo as lendas mais antigas, era também um praticante desinibido de magia. Especulações quanto ao seu local de origem variam muito, e disse que ele pode ter sido um membro de uma dentre diversas casas nortenhas, como os Bolton, os Magnar de Skagos, os Umber, os Flint, os Norrie, os Woodfoot ou mesmo os próprios Stark de Winterfell, como aliás afirmaria categoricamente a velha ama milênios mais tarde. Mas de qualquer modo, sabe-se apenas que ele era um primeiro homem que demonstrou tamanha perícia e bravura que foi elevado por seus companheiros ao topo da ordem, já que desde o início a Patrulha da Noite sempre elegeu seus senhores comandantes. No entanto, tal senhor comandante da ordem não era tão reto ou honrado quanto se poderia esperar, e em um determinado ponto durante seu período como Lorde Comandante, ele veio a se apaixonar perdidamente por uma misteriosa mulher. Pálida como a neve fresca do inverno, e com sinistros olhos azuis brilhantes, e com ela veio a se envolver, dando-lhe sua semente e, com ela, sua alma. A mulher, como se descobriria mais tarde, era uma outra, do mesmo tipo que marchara contra os reinos dos homens pouco tempo antes e motivara a construção da Grande Muralha, e ao se envolver com ela, o Senhor Comandante havia aberto mão de uma parte de sua própria condição humana, tornando-se algo distinto, misterioso e assustador. O Senhor Comandante a trouxe de volta à Forte Noite, o coração da muralha, e após sua união antinatural, o Senhor Comandante prendeu seus comandados à sua vontade com o emprego de proibidas e perdidas formas de magia, passando a reinar com sua esposa profana ao seu lado, o que fez com que ele passasse a ser conhecido pela história desde então como o Rei da Noite, a figura mais perigosa a assolar o mundo desde os tempos da Longa Noite. Durante nada menos do que 13 anos, o Rei da Noite governou em Forte Noite como seu castelo pessoal, com sua esposa cadáver ao seu lado e os irmãos que outrora haviam nos servido como subordinados, tornados em seus escravos, sem vontade própria, e durante esse período de governo tirânico, terríveis atrocidades inomináveis foram cometidas ali, das quais histórias são contadas à boca miúda no norte até os dias atuais, tamanha a extensão da barbárie. De fato, a situação se tornou tão crítica ali e ameaçava de tal modo aqueles que viviam em torno da muralha que até mesmo motivou uma estranha aliança entre Brandon, o Quebrador, o novo rei do inverno Stark, com Jorah Mormont, o rei dos selvagens para lá da muralha, que uniram suas forças para dar batalha ao Rei da Noite e ao Séquito Maldito.
Após uma luta encarniçada, o Rei da Noite e sua rainha foram capturados e a patrulha finalmente foi libertada de seu domínio. Depois disso, uma descoberta terrível foi feita pelas forças de tal coalizão. Descobriu-se que o Rei da Noite vinha fazendo sacrifícios de sangue humano aos inimigos da humanidade, que não haviam sido totalmente destruídos durante a batalha pela Alvorada e ainda permaneciam no norte sem lei, apenas aguardando por uma nova oportunidade de se colocarem em marcha. Por conta disso, todos os registros sobre o período de governo do Rei da Noite por sobre a patrulha foram varridos e destruídos, fazendo até com que seu próprio nome fosse proscrito e, consequentemente, perdido até os dias atuais. Além disso, é bem provável que tal acontecimento tenha sido o motivo pelo qual os lordes nortenhos proibiram a patrulha de construir qualquer tipo de fortificação em seus castelos pelos lados leste, sul e oeste, para garantir que, caso outro senhor comandante viesse a se tornar louco pelo poder e assumisse a patrulha como o Rei da Noite havia feito, fosse mais fácil simplesmente marchar até um dos castelos da patrulha para removê-lo rapidamente, antes que se tornasse uma verdadeira ameaça ao reino. Nos dias atuais, naturalmente, toda essa história é tomada como uma boa dose de ceticismo entre acadêmicos e mestres da cidadela, já que, para além da falta de registros fidedignos, a mera existência de uma noiva cadáver para um senhor comandante seria, na melhor das hipóteses, improvável. Ainda assim, existem diversos nortenhos, especialmente entre os mais velhos e os mais místicos, que juram que tal lenda é verdadeira e que um dia, não se sabe quando, toda essa lenda poderá mais uma vez vir à tona, quando o novo Rei da Noite se aproximar, lentamente, para varrer do mundo a existência do homem e para engolir a terra inteira em uma noite que jamais terá um fim.